Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Ela conheceu ele naquele aplicativo Hablo. Então, ela já tinha tido um relacionamento com um cara do Egito online. Aí não deu certo, porque o filho dela não deixou ela viajar. Aí o filho dela, ela mora em São Paulo e o filho dela mudou pro Nordeste. Aí depois disso, tal, foi durante a pandemia. Aí teve a pandemia, tal, ela entrou nesse aplicativo. Aí conheceu esse monumento da Nigéria. E até hoje ele não trabalha, tá? Mas quem sou eu pra julgar? Eles são amigos. Nas tetas não, ela só tem uma teta. A outra foi, ela teve que amputar, né? Martinha, idade 62 anos, aposentada. No aplicativo Hablo, eu conheci um rapaz assim que era muito simples. Conheci o Amad, um rapaz que tinha 30 anos e era humilde de si. Simplório, bonzinho. Eu só achei estranho que no começo ele não queria de jeito nenhum aparecer na chamada de vídeo. Então eu não conseguia acreditar que aquela foto era dele. O Amad, ele sempre me chamou de amor, desde o primeiro oi, e sempre me disse que as minhas experiências eram muito valiosas e por isso a minha opinião na vida dele também. Ele estava muito perdido sobre o que ele queria fazer da vida, porque ele não tinha condições nenhuma. E eu sempre era muito positiva, falava para ele ter força que tudo ia dar certo. Até que depois de um tempo de ficar conversando com ele virou e falou que na verdade ele via que a vida dele estava conectada à minha e que ele ia conseguir ser feliz e fazer as coisas quando ele estivesse perto de mim. O Amage me ensinou a usar lenços, tudo sobre o Egito, faraós e pirâmides. Sim, ele era egípcio. Me ensinava como rezar. Ele sempre mostrava fotos, sabe? E vídeos de outras pessoas. E aí me falava os horários para ficar lá ajoelhada e fazendo todas as posições. Ele dizia que tinha muita vergonha de me ver no vídeo e eu achar que ele era um garotinho que não era maduro e desistir dele por causa disso. Ele não me via como uma senhora, ele me via como uma menina. Ele sempre falava que eu era a menina dos olhos dele. Sem mostrar o rosto, ele mostrou uma vez um bebê no chão. Eles passavam como se fosse numa peneira de farinha e depois as pessoas colocavam dinheiro, mas a parte mais estranha é quando eles passavam com o pé por cima das crianças. Eu não entendi, parecia um ritual. Sempre que ele me mostrava isso era com bebês recém-nascidos. Até que um dia, depois de muito conversar, ele resolveu abrir e fazer a chamada de vídeo para mim. Só que antes disso, ele ficou uns 3 dias só mandando áudios, porque a gente só conversava por texto. E quando ele me mandou um áudio em árabe, eu enlouqueci, assim, eu apaixonei. Eu sou muito vidrada em idioma, eu trabalhei com vários idiomas, sei inglês, francês, vários idiomas. Eu sou muito bitolada em estudar isso e sempre ganhei muito dinheiro. O Ahmad, falar, soletrar em árabe, aquilo era música para os meus ouvidos, era fonte de inspiração. Então, quando ele começou a mandar esses áudios, eu sempre pedia cada vez mais. E aí ele criou confiança para fazer uma chamada de vídeo comigo. Quando ele fez essa chamada de vídeo, eu vi que ele realmente não era um rapazinho. Parecia um cara muito maduro mesmo, independente da idade, né? E ele não notava essa diferença. Eu me sentia assim uma menina com ele, com tudo que ele falava, do jeito que ele me envolvia nas conversas. Mesmo com 26 anos, ele era a cara do Vin Diesel. E eu não sei como é que ele fazia para lustrar tanto aquela careca. Os braços dele eram fortes, como o do Vin Diesel, e a cara de mal, apesar de ser muito bonzinho comigo, sempre estava lá. Quando a gente já estava bem apaixonado, ele virou e falou que estava muito triste e que achava que era melhor a gente parar de conversar, porque na cabeça dele, os nossos corações tinham atravessado um ao outro. Só que a gente não poderia viver esse amor porque ele não tinha dinheiro, não tinha visto, não tinha condições de vir para o Brasil. E que ele jamais aceitaria que eu fizesse isso para ele. Então ele ficava muito triste de ver que ele tinha um grande amor da vida, mas que não poderia viver. E depois que ele começou a falar isso, eu comecei a matutar na minha cabeça
que eu poderia ir para o Egito e conhecer ele. E quando eu me ofereci, ele não negou. Ele falou que ficaria muito feliz em me apresentar para a família e tudo. E a gente já começou a falar em casamento, em várias coisas. E eu, louca, comecei a procurar passagens para o Egito. O meu filho era praticamente meu vizinho, morava perto de mim e sempre ia lá em casa para ver o que estava acontecendo. E a maioria das vezes, né, a frequência de conversar com a Mad foi aumentando. E eu via que às vezes ele chegava de fininho, quando eu via ele já estava há um tempo na porta do quarto, só observando ali o que estava acontecendo. Ele percebeu que eu estava me distanciando assim da vida real. E ficou bem quietinho, só pegando assim aos poucos o que estava acontecendo. As últimas vezes eu tentava disfarçar, porque o Amad ficava muito bravo se eu desligasse a chamada de vídeo sem falar o porquê. E eu fazia isso porque, né, meu filho estava entrando e eu não queria contar. E um belo dia ele gritou bem alto: "Não mexe nesse celular que eu vou ver o que tá acontecendo". E eu tava na chamada de vídeo com a Amad começou a falar, ele escutou, foi aquela loucura toda. E chegou perto, pegou e começou a falar um monte pro Amad em inglês. E o Amad entendia inglês. E eu fiquei assim, sem chão. Porque ele falou que eu era louca, que onde já se viu, que eu tava pensando em ir pro Egito, que ele já tava acompanhando tudo, que ele jamais ia deixar, que eu tava sendo enganada, que eu ia perder todo o meu dinheiro. E o Amad, ele falou coisas horríveis. Depois disso, o Amad sumiu em todas as redes. Nunca mais me procurou. A gente tava assim no início da pandemia. E o meu filho recebeu uma proposta para ir trabalhar no Nordeste. E ele foi pro Nordeste e me deixou sozinha. Fiquei obcecada pelo Amad, eu começava a procurar ele em todos os egípcios, conteúdo egípcio. Entrei no Hablo, atrás dele para tentar encontrar de alguma forma. Até que um dia ele apareceu de novo no meu WhatsApp e disse que só tinha aparecido para dizer que era para eu nunca mais procurar ele, porque a mãe dele tinha encontrado uma esposa para ele e que a família dele estava muito decepcionada comigo, porque ele já tinha comentado com a família dele que a gente ia se casar e tudo, já tinha comentado que eu ia comprar a passagem e estava todo mundo me esperando. E com o que o meu filho fez, desonrou toda a palavra dele com a família. Depois disso eu chorei por dias, por noites, e ficava no Hablo sempre procurando alguma forma de me distrair. E foi horrível. Até que eu não sei como é que eu posso chamar ele. Eu chamaria de monumento. Um monumento de quase 2 metros, com uns 20 centímetros de tora. Com uns 20 centímetros de tora. Eu tô sendo sincera. Não que eu tenha visto logo, mas eu vi. Zamba, idade 29 anos, desempregado. Esse homenzarrão, ele se aproximou de mim no Hablo falando da mãe dele. A mãe dele tinha um problema muito sério de saúde, que no começo ele não falava, depois ele me abriu que era câncer, e ele estava lá tentando fazer live e pedir ajuda para as pessoas, para que ele conseguisse o dinheiro suficiente para cuidar do tratamento da mãe dele. Sim, ele estava desempregado, e parece que o governo da onde ele morava, que era na Nigéria, não dava nenhum tipo de auxílio. Então, se ele não conseguisse, a mãe dele com certeza ia ficar entre a vida e a morte. E ele ia se sentir muito envergonhado por ser um filho que não conseguia nem cuidar da própria mãe. Essa história me pegou muito, porque eu já tinha passado por um câncer de mama. E foi horrível para eu me recuperar, e todas as vezes que eu pensava em morte, e como eu via que meu filho sempre me ajudou, então eu comecei a me espelhar em tudo que eu tinha vivido como referência e a me identificar com tudo que ele contava da mãe. Ele começou a falar que ele estava sentindo um carinho, um amor por mim, igual ele sentia pela mãe dele, e que ele até achava que a gente era parecida. Só que a mãe dele, ele dizia que os traços eram os mesmos, mas a mãe dele preta
e eu branca. E mesmo assim parecia que uma era xerox da outra. Depois de pegar confiança, ele começou a fazer chamada de vídeo pra mim todos os dias com a mãe acamada do lado. Ele mostrava como ele cuidava, como era tudo muito precário. Gente, sabe aquelas paredes assim que era de madeira mesmo? Não é madeira não, madeirite. Eu não sei muito bem explicar, mas parecia umas tábuas, vamos falar assim, né? Antes dessa chamada de vídeo, eu via a foto dele e tal, e ele sempre estava muito sério. E assim, um rosto que era de modelo, sabe? Se quisesse ser modelo em qualquer lugar do mundo, ele podia, só que tava maltratado. Tinha que cuidar, né? Ele era uma versão assim do jacaré do El-chan, sabe? E eu tô enrolando aqui porque eu tô com vergonha, na verdade, de falar que quando ele apareceu no vídeo, era igualzinho a foto. Só que quando ele abriu a boca para conversar, eu percebi que ele não tinha dente. Era liso assim, igual o piano. Dava para passar o dedo assim na gengiva. Não tinha. Se tinha alguma coisa, era tipo como se fosse uns caquinhos. E não tinha como disfarçar. Assim que ele abriu para falar alguma coisa, eu olhei, foquei, ele percebeu, porque eu acho que acontecia sempre, e ele já foi explicando, olha, sempre que me ligam no vídeo, me bloqueiam e não querem nem explicação e desaparecem. E eu tô muito feliz que já faz 1 minuto que a gente tá aqui e você ainda não me bloqueou. E eu tenho que te explicar que eu tenho um problema sério nos dentes, né? Os meus dentes caíram. Eu tenho uma doença rara e também por causa da alimentação, que não é nada boa, eu não tenho nada, nem na parte de cima, nem na parte de baixo. Eu não conseguia me acostumar de ver aquele rapaz tão bonito, naquela condição tão precária. Eu queria ajudar, eu falei, não, eu vou ajudar esse moço, independente do que tá acontecendo ou não, eu vou pagar a dentadura pra ele. Eu perguntei pra ele pesquisar lá como que era, qual era o valor, e já comecei assim, eu nem conhecia o rapaz, eu mandei dinheiro mesmo pra ele arrumar os dentes pra fazer uma manutenção. Comecei a mandar assim por mês, ele me mandou o orçamento, como que era tudo direitinho. Não sei, senti que eu tinha que fazer alguma coisa para aquele rapaz. Em 3 dias de chamada de vídeo, ele me pediu em namoro. Só que não foi um pedido de namoro assim, livre, leve e solto, não. Ele deixou claro que ele só aceitaria namorar, mesmo pedindo, se eu aceitasse que já tivesse planos futuros para se casar. Porque no país dele era assim, ninguém namorava para ficar largado ou ainda pensar se ia casar ou não. Era uma coisa, uma sequência da outra e não podia demorar muito. Eu acho que eu perguntei assim umas 4 vezes, é isso mesmo que você tá querendo dizer? Eu queria, mas fiquei assim, né, surpresa. Eu tava muito apegada a ele com essa história da mãe. E eu sabia que ele podia ter muita chance aqui no Brasil, que com certeza ele estourava, sabe? Como modelo, como qualquer coisa que ele quisesse trabalhar. A gente não fazia nada não no vídeo, porque ele sempre tava com a mãe dele. Sempre era tudo muito respeitoso. Vi aquela mãe dele minguando assim, no vídeo? Dá vontade de entrar na tela do celular e salvar todo mundo? Aquilo foi ficando pesado na chamada de vídeo, ele foi percebendo, ele foi falando pra mim que ele estava estressado, cansado, que ele ia deixar um pouco a mãe dele para que os irmãos cuidassem. Ele tinha vários irmãos. Nenhum era mulher, era tudo homem. Então ele falou que ia fazer um revezamento porque estava ficando muito difícil para ele. E ele sentia que ele tinha que conversar comigo também, não só com a mãe dele, que a gente tinha que criar uma intimidade maior. Afinal, a gente estava pensando, depois do namoro online, se encontrar e casar. Ele combinou então que as próximas chamadas de vídeo era pra gente conversar sobre o nosso futuro, pra gente criar a nossa intimidade. E na primeira chamada de vídeo que a gente fez assim, eu tava de baby doll. E adivinha? Ele começou a me elogiar. Que eu ficava sem graça, não sabia onde enfiar a minha cara, porque era um elogio atrás do outro, sabe? Ficava beautiful, beautiful, pretty, 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 pretty girl, oh my God, I can't more, sabe? Falou que queria me beijar, que me abraçar, que sentia minha falta, que eu era o tesouro da vida dele, que a gente tinha que ficar junto ao vivo logo. E colocou uma música, era aquela... E aí ele, o que ele fazia? A gente tava no vídeo, né? Aí ele colocava a mão dele de lá, eu colocava a minha mão daqui. As duas mãos.
colocava assim as duas mãos e era como se as nossas mãos, uma estivesse guiando a outra dançando. I love you. Assim, eu acho que a gente ficou uns 10 minutos. Até que ele ficava assim vidrado olhando pra mim no vídeo e falando que tinha medo de eu não gostar dos desejos que ele tinha como homem. Pra mim, eu acho que não podia ter nada que me assustasse tanto. Eu era também bem aberta para essas coisas. E aí ele me falou se ele podia contar algumas coisas que ele desejava que eu fizesse no vídeo das próximas vezes. Eu falei, tá. E aí ele ainda ficou com medo de eu bloquear ele, de eu achar que era muita doideira, mas ele se abriu. A primeira coisa que ele falou que queria muito que eu fizesse, que a gente testou logo no outro dia, é que ele queria ver os meus faróis. Só que ele não queria ver os meus faróis assim puros, como veio ao mundo. Ele tinha um desejo estranho de que eu passasse ketchup neles. Mas tinha que tacar assim. Como se estivesse caindo assim uma cachoeira, que se lambo tudo e que ele olhasse e desejasse ali limpar, vamos se dizer assim, né? Taca-lhe a língua. E era assim que ele, essas coisas que ele falava, e aí eu fazia, e ele respondia. Outra coisa que ele também pediu é que eu comprasse uma calcinha que eu nem sabia que existia, que era de gelatina, que você pode comer e morder, né? Aí ele queria me ver com isso, e aí quando ele via, ele olhava e falava, vai, estou mastigando agora. Agora eu vou... E incrível que quando ele falava isso, eu do outro lado sentia tudo que ele estava fazendo. Então ele estava lá, mastigando, e eu estava aqui sentindo que ele estava mastigando. E eu estava aqui sentindo. E eu estava aqui sentindo que ele estava mastigando. Era telepatia. E a telepatia era uma coisa assim, porque eu tirava, jogava daqui e ele sentia lá, pela tela. Te juro, ele me chupou pela tela e eu sentia. O jeito que ele me chupou tão real, amiga, que eu sentia. Falei, olha, amiga. Não, era só essas coisas, não, pra vocês não falarem aqui que isso era só carnal. Não, a gente também tava conversando como que a gente ia casar, né? Porque falou em namorar e em casar. Mas eu não virei pra ele e perguntei, tá? E você vem como pro Brasil? E ele abriu nessa hora que eu não tava sabendo que, na verdade, ele não queria morar no Brasil. Tinha me tocado, ele tava com a mãe doente, ele não poderia sair de lá, ele queria ficar até o último com a mãe. Então eu teria que me adaptar a viver lá na Nigéria. Isso virou um nó na minha cabeça, porque aí ele já queria conversar sobre a gente guardar dinheiro, como que seria o casamento, o que teria que comprar, sobre casa lá, sobre imóveis, sobre tudo. Eu teria que mudar a minha vida pra lá. E eu tava tão envolvida que eu pensei que isso seria muito possível e muito fácil. E aí a gente começou a resolver tudo pela internet, onde que ia ser o casamento, o valor, o buffet, as roupas e eletrodoméstico e mostrar. Ele mostrava tudo pra mim, as fotos, os vídeos, tudo. Eu só ia escolhendo e ia calculando. Eu sei que tudo ficou mais ou menos em torno de uns 30, 40 mil reais, que ele achou melhor que eu já transferisse para ele já ir comprando e já resolvendo tudo pra gente. Então, eu não tinha esse dinheiro, o que eu fiz? Eu fiz um empréstimo como aposentada e peguei o dinheiro e mandei para ele resolver tudo do casamento. Ficamos em toda essa conversa, em todo esse envolvimento, até acabar a pandemia para eu conseguir ir. E na primeira tentativa não deu muito certo, porque ele me disse que eu não poderia ir, porque estava tendo uma febre que era muito rara, só lá na Nigéria, e que eu poderia morrer, porque eu já tinha meus 62 anos. Só que eu pesquisava sobre essa febre na internet e não chegava nenhuma notícia pra mim. Eu comecei a perceber que era uma desculpa dele. E eu comecei a pressionar e a questionar, porque eu via que ele estava passando alguma coisa e ele não queria me contar.
Até que um dia ele começou a chorar, chorou muito comigo na chamada de vídeo, falando que a mãe dele tinha piorado, que ele estava gastando muito dinheiro com os remédios e que ele tinha que pegar praticamente metade daquele dinheiro que eu tinha mandado pro nosso casamento para cuidar da mãe dele, senão a mãe dele não estaria viva até agora. Que ali, ó, todos os dias com ele, passou um mês, passou 2 meses, nessa batalha, até que a mãe deles melhorou. A mãe dele teve uma melhora muito significativa em pouco tempo. E aí eu falei, bom, agora sua mãe tá melhor. Ele falou, vou deixar um pouco minha mãe com os meus irmãos, que ela tá bem melhor. E aí eu ofereci pra pagar a passagem pra ele pelo menos visitar o Brasil e conhecer. Quem sabe ele não mudava de ideia, né? Não sei, eu tinha assim na minha cabeça que ele ia se dar muito bem no Brasil e que ele devia testar isso, mas ele não queria de jeito nenhum. E eu ofereci a passagem, ele negou, falou, não tem como. Porque primeiro que eu não tenho passaporte, como que eu vou resolver tudo isso? E aí eu comecei a ficar tão desesperada que eu falei, então eu tô indo. Eu tô comprando a passagem e tô indo. Porque a gente tem que resolver de algum jeito, o único jeito era eu indo, ele não ia vir mesmo. Comprei a passagem escondida do meu filho. Parei de responder assim, respondi a meu filho como se tivesse tudo bem. Até o aeroporto eu fiz isso. Meu filho não estava sabendo que eu estava indo para Nigéria, não. Só contei pro meu filho que eu tinha ido para Nigéria quando eu cheguei lá. E ele ficou desesperado pedindo para eu voltar. E eu falando, não, peraí, a sua mãe sou eu. Não é você que é meu pai. Então eu sei muito bem o que eu tô fazendo, eu sou responsável. Você fica bonitinho aí. Se eu pedir socorro, né? Não, e passei a informação do hotel que eu ia ficar, tudo bonitinho, para que ele não ficasse desesperado. Só que não adiantou eu fazer isso, porque eu chegando lá no aeroporto, né, quando eu cheguei com o Zamba, que eu olhei pro Zamba e falei, olha, né, aluguei. Gente, eu passei assim, eu acho que uma semana escolhendo o melhor hotel, que eu ia ter certeza que ia ter água quentinha, conforto, tudo pra gente ficar junto, pra gente viver momentos felizes. Eu tava assim, sabe, tanto tempo que eu não fazia amor com alguém, tava pronta para me entregar para ele, assim, noites e noites, dias e dias, só parar para comer, só parar para tomar banho. Ele ficou embasbacado quando eu mostrei o hotel para ele. Ele ficou bravo e falou que eu não iria para um dos melhores hotéis que eu tinha separado na Nigéria. E eu falei para ele, mas como assim a gente não vai pro hotel? Eu reservei. E ele falou que isso seria uma desfeita para a família dele, que eu teria que ficar na casa da família dele. E foi aí que as coisas começaram a ficar cada vez piores. Essa casa da família dele era não só precária, como se tinha muitos irmãos. Era um número que eu nem sei se era 10, se era 20, porque tinha hora que aumentava, quando eu via chegava mais. Todo mundo lá não se tinha estrutura, não se tinha parede. Como eu falei pra vocês, era como que é aquilo? Não é faipa? Tábua. Era feito de tábua. Num calor, com os insetos. E não tinha, gente, água encanada. A única água que era encanada era da pia para lavar louça, mas do banheiro, tanto para privada como para tomar banho, não existia. E eu descobri isso da pior forma, porque eu cheguei lá, tava muito calor, todo mundo viu que eu tava suando, que eu tava derretendo, e as cunhadas, né, porque não tinha irmã, as cunhadas, uma das cunhadas me ofereceu de mostrar como que era para tomar banho, se eu queria tomar banho. Gente, era um lugar assim, que sei lá, cabia eu e ela sem a gente se mexer, não podia movimentar muito os braços que não cabia as duas. E tinha que pegar balde de água, porque o banho era com balde. Quando eu vi eu e ela assim, que eu olhei pro chão, tinha um balde, eles não sabiam falar inglês lá, só ele, só o Zamba sabia. E ela ficava falando, que eu não entendia. Até que ela pegou, mostrou nela como que era para fazer. Que na verdade, ela pegou o balde, tacou um balde nela, pegou um balde, tacou o balde em mim. A água assim, ó, pá! Com tudo. Era esse o banho. A comida não tinha um aspecto bonito.
No primeiro dia eu comi para agradar, porque tava todo mundo olhando para minha cara que eu tinha que comer aquilo. E me deu uma desentiria que não tinha água e balde que me limpasse. Eu passei muito mal depois que eu fui perceber como que era feita a comida, não tinha higiene nenhuma naquele lugar. Eram umas unhas assim, sabe, sujas e que se pegava no chão, pegava no sapato, no chinelo, nas coisas e não se lavava nada para fazer. Era uma falta de higiene que eu comecei a não comer nada porque eu ia passar mal. Eu comecei a comer só biscoito e aí todo mundo começou a me olhar torto na casa, porque se eu não aceitasse a comida, parecia que eu tava se desfazendo deles, que era desfeita, que eu tava com nojo, que eu era muito metida, que era frescura. E ele começou a comprovar e a afirmar isso com a família dele, que eu tava querendo ficar longe da família dele. Só falar que a família dele era bem mais importante e que eu tinha que estar ali partilhando de tudo. Mas eu tava passando mal com aquela comida que era quase esgoto pra mim. Fiquei várias vezes com o bumbum colando de merda, porque eu não conseguia segurar se eu comesse. E água escassa. Meu dinheiro voou. Eu tive que dar um jeito de transferir mais, de passar cartão, porque eles me explicaram que na cultura deles, a visita é que pagava as coisas na casa. Então eu tinha que pagar mercado, era farmácia, era coisa para os filhos das cunhadas, eu que tava pagando tudo. E ele não tinha me avisado disso. Era todo dia alguém vinha pedir dinheiro para mim. A mãe estava muito boazinha, era uma das que mais pedia e que exigiu desde o primeiro dia que eu fosse dormir com ela no quarto dela. Então eu dormia no quarto com ela e ele dormia no chão da sala. E não era assim, a gente dormia eu e a mãe na mesma cama. E uma coisa que me coisou assim, porque ela não deitava do meu lado com o mesmo rosto, né? Eu deitava e ela deitava virada e colocava o pé para ficar perto da minha cara. Não preciso nem explicar para vocês, né? Como é que foi o cheiro, a sensação, não preciso. Acho que já deu aí para imaginar. Eu tentei fugir várias vezes do quarto dessa mulher, de madrugada. Porque assim, ele não tinha me tocado, não tinha acontecido nada e eu queria ter isso, né? Quando eu chegava perto dele, ele sempre estava com um sono muito pesado, roncando. E às vezes que ele acordou, ele ficou muito bravo, que isso era uma falta de respeito com a família dele. Que se alguém pegasse a gente ali, talvez a gente nem pudesse casar mais. Que isso não era certo, que eu tinha que voltar pro quarto e ficar lá com a mãe dele, porque eu tinha que criar essa intimidade, era com a mãe dele, não com ele. Se ele me deu 3 selinhos nessa vivência toda, foi muito. Eu já tinha percebido que eu não ia conseguir ficar na Nigéria. E ele queria casar. E eu queria que ele fosse comigo pro Brasil. E eu pensava que talvez tivesse essa oportunidade dele mudar de ideia, de acontecer alguma coisa, a mãe dele sarar de vez, ou sei lá, não sei. Eu queria muito ficar com ele. E nesse tempo eu fiz, né, fotos nossas, postei na minha rede social. Depois eu postei uma foto no Hablo também. Meu filho enlouquecia de lá e eu falando que tava tudo bem, fingindo que tava tudo certo, que ele não precisava se preocupar. E ele querendo que eu mostrasse as coisas, eu não mostrava nada, às vezes pegava uma foto do Google e mandava pra ele. Eu já tava assim muito cheia porque ele não me levava para sair para lugar nenhum. As únicas que me levavam pro centrinho, em algum lugar assim, eram as cunhadas dele. Ele não me dava a mão, não me levava em nada. E aí eu comecei a fuçar de novo no Hablo. E comecei a me assustar. Porque eu comecei a achar meninas que conversavam comigo, meninas brasileiras, mais novas que eu, muito mais bonitas, que conheciam ele, que mandavam print, que estavam falando com ele e que mandavam também dinheiro para ele. Ali veio tudo na minha cabeça, assim, que eu não aguentei. Eu queria tirar a satisfação de como que ele estava fazendo isso comigo. Eu falei que ele não precisava mentir para mim desse jeito.
Eu fiquei muito. Se tinha uma coisa que eu era, e que eu era possessiva e que eu cobrava fidelidade. Isso eu sempre cobrei dele. E fui pra cima dele mesmo pra falar tudo. Ele veio me falar que já tinha entendido que eu não ia me adaptar lá na Nigéria, que não tinha por que eu continuar lá e que ele tava mesmo conversando com outras porque ele queria uma esposa e ele ia encontrar. Quando ele falou isso, eu já fui pra cima dele, que eu fui pra brigar mesmo. Essa mãe veio me puxar pelos cabelos. Ela me puxou pelos cabelos, praticamente me arrastou, mas era tufo assim de cabelo na mão dela, que ela não largava. Mesmo ele pedindo para ela largar, ela não largava. Uma mulher de 62 anos. E veio tapa. E quando eu fui para reagir, que ele foi para separar, já tinha as cunhadas tudo em volta, que qualquer coisa ali, eu ia ser, no meio da roda ali, eu ia levar a tapa que eu não ia nem ver. Ele que separou. Veio conversar comigo calmamente, que namoro à distância não dava certo, que ele não iria para o Brasil de jeito nenhum, que eu tinha que voltar porque não ia dar para casar comigo desse jeito. Eu aceitei. Meu filho já estava louco do outro lado. E eu voltei para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que o dinheiro da minha conta praticamente não existia. Que tinha sido usado para comprar coisas na internet, eu não sei se na hora que eu passei o cartão foi clonado. Eu só sei que o meu dinheiro praticamente desapareceu da minha conta. Conversando com ele, além de me pedir muitas desculpas, ele disse que nunca tinha feito nada, que não tinha sido ele. E eu acredito que não. Talvez tenha sido algum irmão. O meu filho me deu um esporro de um jeito que, se pudesse, ele até me amarrava. Eu aceitei as desculpas dele e até hoje eu converso com ele, às vezes escondido do meu filho, e mando dinheiro para a mãe dele, que continua em tratamento. Eu perdoei ela. Perdoei tudo que ela fez comigo. E também porque ele me fala que assim que a mãe dele morrer, ele vai dar um jeito, porque a mãe dele tá com os últimos dias, coitada. Ela tá minguando de novo. Não tem como eu ficar com raiva disso. E ele também me disse que assim que ela se for, ele vai fazer de tudo para ficar comigo no Brasil. E até hoje ele não trabalha, tá? Mas quem sou eu pra julgar? Eles são amigos. Palhaçada. Essa mãe tem câncer mesmo, gente? Sendo bem sincera, se ela ainda tivesse conseguido dar uma furunfada com o nigeriano monumental, sei lá, pelo menos ia ter alguma troca, mas, gente, não tem troca nenhuma nessa história. Eu tô louca. Senhoras de 62 anos estão aí na ativa, né, de querer se envolver e tal. Tudo bem, não tenho nada contra não, mas, gente, se envolve aqui no Brasil. Eu tenho cada caso de senhorinha que tá chegando aqui, que vive essas relações online, gente, que eu não sei nem onde enfiar a minha cara, eu não sei nem se eu consigo contar aqui pra vocês. Não tinha dente, nem encostou na tora dele. Eu não sei o que falar dessa história. Melhor eu sei. Porque ela insiste em me falar que além de praticar o perdão lá da igreja, que a igreja ensinou, ela é amiga dele. Até ver o que vai acontecer com a mãe dele, ela é amiga dele e manda dinheiro mensal para ele. Diz que escondido do filho. O que vocês fariam no lugar desse filho? Deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.